Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Terceira Guerra Mundial. No episódio de hoje, veremos como a relativa sensação de segurança que o mundo usufruiu nas últimas décadas pode estar prestes a enfrentar sua maior prova de fogo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Neste momento, as atenções do mundo todo estão voltadas para as tensões do leste europeu, e mais especificamente para a ameaça de um novo conflito que pode ter início com a invasão da Ucrânia pela máquina militar russa. Embora estejamos distantes do olho do furacão, diante desse cenário de incertezas, algumas perguntas já se apresentam. Qual é a real possibilidade de haver uma guerra? Qual é a escala desse possível conflito? Será que isso poderia levar a um embate direto entre grandes potências nucleares? Tais preocupações têm sua razão de ser, tanto mais pela hipótese dessa crise colocar numa potencial rota de colisão a Rússia e os Estados Unidos, duas nações que detêm armamento atômico e que protagonizaram uma perigosa rivalidade nos tempos de Guerra Fria. Então, o vídeo de hoje se destina a tentar responder a algumas questões que se apresentam, visando esclarecer qual o real grau de ameaça que podemos esperar daqui em diante. Para começar, precisamos entender quais os fatores sociais e históricos que são mais determinantes nesse embate e que podem fazer pender a balança na direção do desequilíbrio. Séculos atrás, desde a época do czarismo, a Rússia já se aventurava em projetos imperiais expansionistas. Seu domínio se estendia por 3 continentes e foi considerado o terceiro maior império em termos de extensão territorial. Mais de 100 diferentes grupos étnicos viviam ao longo do território russo. Por isso, ao desencadear o golpe de Estado contra a dinastia Romanov, os revolucionários comunistas liderados por Lenin passaram a governar um vasto território, o qual ainda viria a se agigantar no fim da Segunda Guerra. Todo esse expansionismo militar foi determinante para subjugar diversas nações ao domínio russo e soviético, o que inclui também a Ucrânia, país de enorme interesse na reflexão de hoje. Posteriormente, a Ucrânia viria a se libertar dos seus algozes no fim do século XX, tal qual aconteceria com os demais países satélites do bloco soviético. Esse esfacelamento, aliás, também permitiu que muitos desses países adotassem uma economia de mercado e fizessem alianças econômicas e militares com os Estados Unidos, que foi a potência vencedora da Guerra Fria. Como os russos estavam ocupados tentando colocar ordem em sua própria casa, a princípio havia muito pouco que eles pudessem fazer para não permitir esse avanço americano nas suas imediações. Mas já em 2008, a Rússia considerou estar preparada para uma demonstração de força e reivindicar o posto de liderança regional, lançando assim uma operação militar na Geórgia sob o pretexto de estar atuando numa intervenção humanitária necessária à imposição da paz. Não muito tempo depois, a Rússia também lançaria sua operação de anexação da Crimeia, que se deu em março de 2014. A ação foi condenada por inúmeras nações como Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido, que viram naquele ato uma agressão contra a soberania ucraniana. Então, eis que nos dias atuais ocorre novamente uma ameaça de intervenção militar russa na Ucrânia, o que suscita todas aquelas questões que apresentamos na introdução desse vídeo. Visto esse panorama geral, algumas coisas já se mostram mais acessíveis ao nosso entendimento. Em primeiro lugar, podemos destacar o orgulho e o nacionalismo da Rússia de Vladimir Putin. Trata-se de um sentimento romântico que já se mostrou perigoso no passado. Vide a Alemanha na Segunda Guerra e sua alucinada busca de um passado imperial glorioso. Segundo, mas não menos importante, devemos falar da presença militar americana na região, que é, sem sombra de dúvidas, um forte elemento de desestabilização política. Conforme adiantamos, a fraqueza russa a partir dos anos 90 permitiu que muitos países da região se aliassem aos Estados Unidos, que colocaram tais países sob as asas da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Este arranjo não só permite o posicionamento de tropas americanas no leste europeu, como também a instalação de poderosos artefatos militares em localidades perigosamente próximas do território russo. Vendo esses acontecimentos pela ótica de Vladimir Putin, é certamente inadmissível que uma potência estrangeira tenha permissão de, por exemplo, instalar mísseis em países vizinhos, que poderiam alcançar o território russo sem sobreaviso em uma questão de minutos. Porém, dado que estamos tratando de países soberanos que optaram voluntariamente por fazer parte da OTAN, devemos considerar que tais nações não possuem qualquer obrigação política ou moral com a Rússia. Em outras palavras, países como a Ucrânia e outros antigos satélites da URSS hoje possuem total autonomia para decidir com quais países eles querem se aliar, tal como para permitir a entrada de soldados e equipamentos militares desses mesmos aliados. Então, por mais que esse arranjo seja detestável aos olhos russos, nenhum desses países aliados da OTAN
está praticando qualquer agressão contra o país de Putin. Mesmo assim, atualmente a Rússia demanda que seus antigos satélites não sejam incluídos na aliança da OTAN, o que incluiria países como a Ucrânia e a Geórgia. Vale lembrar que a Polônia, Hungria e República Tcheca aderiram à OTAN em 1999, sendo seguidas por Bulgária, Romênia, Eslováquia e Eslovênia em 2004. Na sequência, Estônia, Letônia, Lituânia, Albânia, Croácia, Montenegro e Macedônia do Norte também se tornaram membros da aliança. No presente momento, a atitude agressiva de Putin está desencadeando o efeito contrário, o que pode ser visto nas declarações confrontativas da própria OTAN e até mesmo de países neutros. Como exemplo desse efeito colateral, a Finlândia chegou a afirmar que, em caso de uma invasão russa na Ucrânia, todos os países neutros da Europa entrarão para a OTAN. De modo geral, as principais potências envolvidas nessa crise vêm aumentando o tom e parecem não querer ceder 1 milímetro que seja. Francamente, no atual estado de coisas, não são esperados sinais de covardia. Na prática, não seria lógico imaginar que a Rússia conseguiria a submissão de seus adversários simplesmente engrossando o discurso. Nenhum líder de nenhum país consideraria oportuno recuar nesse momento, o que, implacavelmente, seria visto como um sinal de fraqueza. Caso ele cedesse imediatamente, a Rússia saberia que teria carta branca para fazer com esses países o que bem quisesse. Por outro lado, não é provável que a Rússia dê um passo para trás após apostar em tantos discursos agressivos e ameaças. Como exemplo desse discurso, podemos mencionar a declaração dada em meados de dezembro passado, de que se não houver garantias de que a Geórgia e a Ucrânia não entrarão para a OTAN, então um conflito militar é inevitável. Para além da questão bélica propriamente dita, há ainda a possibilidade dos países se retalharem com embargos financeiros e diplomáticos. Porém, mesmo nesse cenário, as consequências não seriam de pequena escala, como a Rússia já tendo declarado que cortaria relações com os Estados Unidos caso houvesse sanções contra seu presidente. E ainda no campo de relações econômicas, não é demais lembrar da grave crise de abastecimento que o mundo inteiro enfrenta, que ironicamente possui uma sensível dependência do uso de gás russo como fonte de energia. Em síntese, aconteça o que acontecer, a Rússia está determinada a dar as cartas e ter a palavra final no imbróglio instalado. Vendo então as principais nuances da atual crise, podemos retomar aquelas questões que abriram nosso vídeo e, embora o cenário seja nebuloso, já é possível esclarecer algumas coisas. Para um desfecho pacífico, seria necessário que ambos os lados estivessem dispostos a ceder parcialmente, recuando de sua posição beligerante. Nesse ponto, o embate é psicológico, com reflexos nas típicas questões de orgulho nacional. Nesse desfecho de recuo mútuo, ao menos evitaria que um dos lados suportasse a vergonha de uma rendição completa e incondicional diante do seu adversário, o que, pelo que vimos, temos poucas chances de ocorrer. O que pesa contra essa hipótese é que seria difícil imaginar algum ponto em que a Rússia pudesse ceder para satisfazer o apetite político dos Estados Unidos. E os americanos, por sua vez, certamente não farão um recuo incondicional. Devemos lembrar que as guerras são custosas e as partes envolvidas possuem armas nucleares, o que significa que ambos os envolvidos têm muito a perder. Mas não pense que a Rússia não tem estômago para peitar os Estados Unidos. Como exemplo da prontidão bélica da Rússia, além das suas campanhas recentes em 2008 e 2014, podemos mencionar o envio relâmpago de tropas russas para intervir na crise do Cazaquistão, o que, sem sombra de dúvidas, serve de alerta de que a Rússia pretende garantir a posição de potência dominante na região. Dito isso, embora nada do que foi dito implique necessariamente em um inevitável desfecho militar, a cada notícia, esse cenário vem se mostrando cada vez mais provável. Para fechar, devemos considerar que outros atores geopolíticos também poderão se posicionar para lucrar com esse possível conflito. Notória adversária dos Estados Unidos, a China vem sinalizando apoio às demandas da Rússia frente à OTAN. A propósito, a China também possui seus próprios projetos expansionistas, que incluem a conquista de Taiwan e o domínio do famigerado Mar do Sul da China. Isso posto, caso os Estados Unidos realmente se envolvam em um conflito com a Rússia, pode não existir nenhuma outra oportunidade mais propícia para que a China comunista estenda seus tentáculos contra Taiwan, já que seu principal opositor teria sua atenção focada em outro adversário. Cabe, então, uma advertência. Embora seja verdade que a partir da Segunda Guerra e do advento atômico, o mundo assumiu como certo que um conflito dessa magnitude seria impossível, o fato é que já há alguns países que enxergam essa visão como exageradamente otimista. Como exemplo de um jogador que vem levando a sério esse novo grau de ameaça, podemos citar o orçamento de guerra recordista do Japão, um país que seria sensivelmente afetado pelas aventuras das nações como Rússia e China. Em outras palavras, mesmo que alguns desacreditem que exista de fato incentivos para um desfecho bélico de grandes proporções, os japoneses sabem que não podem contar apenas com o bom senso de figuras como Xi Jinping e Vladimir Putin.
Adicionalmente, a Rússia já considera enviar tropas para seus aliados, como Cuba e Venezuela, revivendo os antigos temores da Guerra Fria. E por tudo isso vale repetir, não estamos dando como certo o desencadeamento desse conflito, nem estamos apostando nossas fichas nesse desfecho. Todavia, comparado aos tempos de outrora, esse cenário nunca foi tão provável. Encerramos por aqui e ficamos no aguardo dos novos desdobramentos, mas caso você queira se informar das possíveis consequências de um conflito nuclear, sugerimos ver nosso vídeo, Stanislav Petrov, o soviético que evitou a Terceira Guerra Mundial. Link aqui na descrição. E lembre-se, são políticos que declaram guerra, não países. A maioria das pessoas que moram nesses locais nem se importa com tais conflitos, só o Estado se mete em problemas e faz inocentes pagarem a conta. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!